No nosso estudo de hoje, a gente vai estar agora indo para o próximo elemento. Eu não sei se o Edson consegue transmitir aquela tela. Ela não é exatamente tão importante, mas é apenas para a gente recordar ali todos os pontos que a gente já passou. Então, nós temos ali, tivemos ali o estudo semana passada da vontade, e agora vamos passar para os pensamentos, né? Então, o que nós pensamos, ou como nós pensamos, e qual a importância disso na nossa vida, de um modo geral. Eu gostaria aqui de recordar com vocês um versículo da Bíblia que eu acho assim que a gente não precisaria passar nem tanto tempo para falar, tão somente a gente lê esse versículo, ele é muito claro e ele já define basicamente todo o nosso estudo de hoje. Está lá em Provérbios 4, versículo 23, e diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Sabe? Os nossos pensamentos, então, eles têm um papel central, importantíssimo, principal, vamos dizer assim, no nosso comportamento, no nosso funcionamento emocional, na nossa vida diária como um todo. Mas o que são os nossos pensamentos? Da onde vêm os nossos pensamentos, afinal de contas, né? A gente consegue lidar com a gente consegue controlar os nossos pensamentos? Isso é possível? Isso é necessário? Isso é importante? Bom, basicamente, os pensamentos, eu costumo dizer assim, as pessoas quando procuram atendimento, elas normalmente procuram atendimento especialmente por conta das emoções, né? Elas trazem ali sentimentos de tristeza, sentimentos de desânimo, sentimentos de raiva, às vezes, por conta de alguma situação. Porém, a gente encontra o ponto X do problema dessas pessoas não são exatamente as emoções já são reflexo do que realmente é o problema da pessoa ou de onde a gente de fato vai precisar intervir. Normalmente essas emoções, aliás, as emoções, elas são resultantes principalmente dos nossos pensamentos. Pode passar dar um clique aí, Edson, para a gente poder, pode mais, para a gente poder chegar lá. Ali, pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles são principalmente resultantes da forma como nós interpretamos as situações, os eventos, né, as coisas que nos acontecem. Eles são a nossa leitura, digamos assim, a respeito daquilo que nos acontece. E também eles são produto daquilo que ficou inscrito em nós ao longo da nossa vida. Ou seja, eles são resultantes também das nossas crenças, dos nossos valores morais e de tudo aquilo que ao longo da nossa vida foi sendo instalado, lembrando daquela analogia que nós fizemos ali com os programas, com os aplicativos, né? Foram sendo instalados em nós ao longo da nossa vida toda. É interessante, por exemplo, a gente perceber que ao longo do dia nós temos aí milhares de pensamentos. E muitas vezes, inclusive, eles acontecem de forma tão rápida que você não consegue perceber. Lembram que eu falei para vocês que eu costumo receber pessoas no consultório trazendo muito mais sintomas emocionais? A pessoa relata muito mais a emoção. Ela diz: eu me sinto ansiosa, eu percebo que eu estou muito ansiosa e o nível da minha ansiedade é muito alto. E quando eu pergunto: o que tem feito a sua ansiedade, o que tem provocado essa ansiedade, qual a origem da ansiedade? Muitas pessoas sequer sabem explicar, conseguem dizer, falar, nomear qual a origem, por que se percebem ansiosas. Mas essa ansiedade, essa emoção, ela muito provavelmente está acontecendo, especialmente nesses casos, em decorrência do que os pensamentos dessa pessoa ali têm dito para ela ao longo do seu dia,
a leitura que ela tem feito do mundo, dos eventos, das situações, tem interferido. É por isso que Salomão sabiamente vai dizer para a gente, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Sabem o que é interessante? É que várias vezes na Bíblia, e eu creio num Deus que nos criou e que, portanto, planejou a nossa mente e a nossa forma de funcionar em todos os aspectos, físico, mental, né, psicológico. Então, a Bíblia vai falar muito sobre pensamentos e de forma muito prática. E eu acho interessante observar, por exemplo, que a base, o fundamento do processo psicoterapêutico, ele vai perpassar muito pelo que a Bíblia já nos fala. Eu costumo muito dizer que dessa forma você torna bastante acessível às pessoas um método prático e eficaz. Porque, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, quando você consegue identificar um problema, mas você não consegue tratá-lo. Quando você sofre um trauma, quando você sofre um evento adverso na sua vida, né, que lhe gera muito estresse, é possível que durante algum tempo você tenha dificuldade de controlar os seus pensamentos. Parece que eles ficam vindo de forma muito intensa e recorrente. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós precisamos levar os nossos pensamentos como? Cativos. Nós precisamos capturar os nossos pensamentos, ou seja, nós precisamos direcioná-los, nós precisamos controlá-los, porque isso vai influenciar muito na nossa saúde. Vejam que o livro de Provérbios ainda fala também sobre a importância de um viver alegre. Coração alegre serve de bom remédio. Então, essa já é uma forma preventiva, inclusive, de você cuidar da sua mente. Porque sabem de uma coisa? No mundo onde nós estamos vivendo, invariavelmente nós vamos passar por eventos adversos. Então, o que é mais importante é que a gente reforce a nossa mente e crie formas de fazer leituras do mundo, leituras mentais que possam aí ser mais benéficas para a nossa saúde emocional. Estava lendo esses dias em um livro que chama Antidepressão, e eu achei muito interessante ele mostrando um estudo que foi feito com pessoas depressivas, pacientes esquizofrênicos e pessoas sem nenhuma queixa de saúde, com a sua saúde normal. E, e aí eles observaram que existe uma distorção cognitiva clara na mente das pessoas depressivas, semelhante à das pessoas com esquizofrenia. Olhem que interessante isso. Quer dizer que um paciente com esquizofrenia ou um paciente com depressão, eles têm uma forma de pensar semelhante. Entendam, por exemplo, que na esquizofrenia você vai ter uma pessoa que é acometida de uma condição onde ela tem uma leitura da realidade distorcida. Ela não consegue ter uma percepção real dos eventos, dos acontecimentos, né? Especialmente quando estando ali em sofrimento. E a pessoa com depressão, o paciente com depressão, também não está fazendo, provavelmente, uma leitura real dos acontecimentos. E se eu não faço uma leitura real, e a essa leitura dos eventos, e esse processamento cognitivo, esse processamento intelectual, nós damos o nome de pensamento, e eu não tenho uma leitura real, é muito necessário, é muito importante que estes meus pensamentos passem a ser questionados, passem a ser direcionados. E aí, eu lembro de vários e vários textos da Bíblia que vão nos falar sobre isso. O primeiro deles que eu gostaria aqui de recordar para vocês é o de Romanos 12. Romanos 12, lá no início de Romanos 12, ele diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Como eu posso renovar a minha mente? Especialmente
direcionando os meus pensamentos. É interessante, por exemplo, a gente perceber que muitas vezes as pessoas hoje em dia que estão apresentando mais sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, em decorrência desse estresse que todos nós vivenciamos aí mundialmente, que foi a pandemia, elas ainda trazem pensamentos, por exemplo, em relação à Covid, em relação à doença, em relação ao convívio com os demais, de forma completamente distorcida do que de fato está acontecendo. Eu estava assistindo esses dias um médico apresentando alguns dados importantes, dizendo, por exemplo, de vacinas, enfim, eles percebem que ela tem se comportado com uma letalidade de 3%. Nós estamos falando de 3% de todas as pessoas que contraem a doença que estão aí tendo complicações e que podem levar a óbito. E 97%, aí um universo bastante grande de pessoas que têm a doença e que não apresentam ali uma complicação. Eu gosto muito quando eu falo sobre essa renovação da nossa mente, de que quando os seus pensamentos eles não puderem ser vistos ou serem percebidos pelas demais pessoas ao seu redor, ou eles não puderem ser comprovados por pelo menos mais de uma pessoa, comece a questioná-los. Lembram do estudo comparativo entre pacientes depressivos e pacientes com esquizofrenia? Se nós pudéssemos, por exemplo, no funcionamento de uma mente com esquizofrenia, trabalhar nesse sentido, ela certamente terá um avanço melhor no seu prognóstico. Mas voltando aqui para os nossos pensamentos, tem uma outra coisa interessante também. Às vezes a gente não está adoecido exatamente, lidando problema, né? Às vezes eu recebo queixas, como já foi falado também aqui por algumas pessoas, né? De familiares, de problemas conjugais ou de trabalho, mas ruim não é você ter um chefe que lhe perturba, que lhe incomoda. Ruim é esse chefe ou essa pessoa que lhe incomoda estar dentro de você mesmo. Imagine você convivendo com o seu pior inimigo constantemente, sabe? Quando às vezes a gente estabelece metas ou regras ou alcances que são surreais, são sobre-humanos para nós mesmos, sabe? A gente vê que a gente não vai conseguir conviver com aquilo, estabelecer ali uma condição que está fora dos nossos limites. Os seus pensamentos vão passar a lhe cobrar constantemente. E isso vai certamente aumentar o nível da sua ansiedade em relação à vida, em relação ao que você faz, a como você tem respondido às suas demandas familiares, cristãs ou de trabalho. Em relação ao nosso cristianismo, por exemplo, é interessante a gente lembrar, e eu acho fantástico a sabedoria de Deus em permitir que os escritores bíblicos, eles não são robôs, eles têm características. E eu acho interessante, por exemplo, muitas vezes o sofrimento do apóstolo Paulo, a gente percebe que aquilo é algo característico da personalidade dele, da forma dele funcionar em relação a ele mesmo, e o quanto que ele sofre com as suas expectativas ou a sua condição passada, seus pensamentos talvez lhe traziam ali por várias e várias vezes as atitudes que ele teve ou as atitudes que ele gostaria de ter. Lembrando que Paulo vinha de um grupo específico de pessoas que precisavam ali seguir de forma mesmo assim bastante intensa regras e regras e mais regras. Então, são os textos que ele produz ali, são quase poéticos na expressão que ele traz a respeito do seu sofrimento interno em relação a como ele se via. E isso tudo é fruto dos seus pensamentos, resultante ali muito das suas crenças e dos seus valores. Mas pensemos também, por exemplo, no que Ellen White fala acerca da importância de controlar os nossos pensamentos,
porque desses pensamentos não só derivam as nossas emoções, mas também a nossa imaginação. É interessante, por exemplo, que no livro Mente, Caráter e Personalidade, ela dá destaque para a condição de uma imaginação adoecedora, né? Lembrando aqui agora sobre esse período também de pandemia, muitas pessoas passaram a sentir coisas em decorrência da crença de que estavam já doentes, de uma imaginação doentia, a ponto de terem falta de ar. Eu, inclusive, levanto, às vezes, a hipótese de que muitas pessoas, às vezes, foram até levadas aos serviços de saúde, até mesmo, talvez sem ainda ter a doença, simplesmente porque já estavam apresentando sintomas em decorrência de uma imaginação adoecida. E é possível que lá possam até ter se contaminado ou contraído a doença, né? Eu lembro de numa das idas ao médico, quando eu estava em tratamento já de Covid, haviam muitas pessoas ao nosso lado ali que estavam indo constantemente, já falavam em terceira ou quarta vez, em menos de 15 dias, testar se não estavam doentes porque estavam sentindo sintomas e tinham ali muitos temores. Então, o quanto que os nossos pensamentos precisam aí ser capturados, precisam ser direcionados. Acima de tudo, existe algo que eu acho importantíssimo falar para vocês. Sabe, os nossos pensamentos, quando estão baseados em ilusões, eles não são reais e, portanto, geram emoções que não são reais. E isso é muito importante da gente se concentrar aqui, porque a Bíblia, ela fala também que nós devemos levar, no livro, acho que é Filipenses, ela vai dizer para nós, Filipenses 4:8, ela vai dizer em que nós devemos pensar. E é interessante porque o versículo, ele já começa dizendo tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. E aí vai elencar mais uma série de coisas que nós devemos pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E às vezes a gente só faz essa leitura pensando no aspecto da vida espiritual, então eu tenho que pensar naquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Mas perceba, quando você pensa, eu sou burro, quando você pensa, eu sou inútil, quando você pensa, eu não faço nada direito, você está pensando no que é verdadeiro? É possível que alguém não faça nada direito? Será que a pessoa não pode aí, em algum momento, fazer coisas direito e coisas erradas? Será que do ponto de vista humano isso não é natural que a gente faça coisas boas e muitas vezes faça coisas ruins? Constantemente a nossa natureza vai ter esse conflito. Mas a Bíblia já diz a você, pense naquilo que é verdadeiro. Sabe, tem um versículo que tem sido até muito falado, e diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Por que a verdade nos liberta em relação aos nossos pensamentos? Porque talvez ao longo da vida inteira você pense, eu não consigo, eu não posso, eu sou um fracasso, eu sou inútil. E esses pensamentos não são verdadeiros. E você então cria para você mesmo uma prisão mental ruim, que vai lhe causar emoções ruins, e nada disso está baseado em uma verdade. Tudo isso está baseado em crenças que você foi aí adquirindo ao longo da sua vida, com base talvez nas experiências que você viveu, e algumas podem ter sido negativas e muito ruins, e tenham trazido para você essas cognições, esses pensamentos. Então, quando a Bíblia nos diz, pense no que é verdadeiro, sabe, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E você também é um ser humano. Você também está sujeito a falhas. Você tem aí, com certeza, muitos dons e talentos, mas você deve ter também muitos pontos a melhorar. Quando a Bíblia diz, pense no que é correto, pense em fazer o que é correto, mas pense também que muitas vezes você pode estar errado naquilo que você está pensando. Então, até mesmo pensar que, por exemplo, nem sempre eu tenho razão,
é uma forma de pensar naquilo que é correto. É uma forma de pensar naquilo que faz sentido. A Bíblia está dizendo para você, pense naquilo que faz sentido, naquilo que é certo. Então, é certo que nem sempre é você que tem razão, isso seja no seu casamento, seja nos seus relacionamentos. Então, é importante que a gente passe, por exemplo, os nossos pensamentos por esse crivo. Será que tudo isso que eu estou pensando, quando eu digo, por exemplo, que o outro, lá eu tenho um irmão na igreja e esse outro, ele é o errado, ele é o perturbador, ele está somente ali para, né, para me, enfim, me perturbar e me incomodar. Então, passe todos os seus pensamentos aí sempre por esse crivo, porque às vezes a gente vai deixando simplesmente a nossa mente deduzir as coisas e a nossa mente só deduz as coisas a partir dela mesma, centrada nela mesma. Então, nós precisamos renovar aí a nossa mente também, transformar a nossa mente também, abrindo ela para pensar de acordo com esses parâmetros, por exemplo, que a Bíblia está nos trazendo. Esse distúrbio de pensamento, por exemplo, que nós falamos ali relacionado ao transtorno depressivo, ele muitas vezes também pode ocorrer de forma sutil, naquelas pessoas, por exemplo, que pensam estar sempre acima das outras, que pensam estar sempre sabendo mais do que os outros, que pensam que elas que sempre têm razão, ou que elas, por outro lado, são sempre as vítimas, que elas sempre foram ali atacadas, que elas estão sendo, de certa forma, reprimidas ou oprimidas, e essa forma de pensar também não vai ser tão saudável para você, para a sua vida e para os seus relacionamentos. Sabe, eu creio que o mais importante em relação à nossa forma de pensar e, e o quanto que isso resulta é a gente entender, por exemplo, que quando a Bíblia fala, lá no comecinho nós dissemos, quando a Bíblia fala, os pensamentos dirigem a sua vida, sabe? Os seus pensamentos, eles vão direcionar os seus comportamentos, porque eles vão ali, acima de tudo, desencadear as suas emoções. E quando nós temos pensamentos que não estão de acordo com o que é real, com a verdade, nós certamente teremos também, como eu falei, sentimentos que não são reais. Sentimentos é o nosso próximo tema, as nossas emoções. E como lidar com elas, então, talvez seja aí uma arte que muitos que estão aqui, né, ouvindo, já tenham se pegado pensando assim, como eu consigo lidar com as minhas emoções. Para que você possa lidar com as emoções, comece a repensar os seus pensamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê aí um bom dia e na companhia dele, que possamos aprender a cada dia submeter os nossos pensamentos a Deus e a sua vontade. Certamente, como ele mesmo diz, eu é que sei os planos que eu tenho para você, os seus pensamentos que eu tenho para você. São coisas boas e não ruins. Deus nos abençoe. Amém. Que bom, legal, né? Eu acho que hoje em dia, talvez há dificuldades, talvez as pessoas foram condicionadas de uma forma, né, a pensar. Nós temos uma mídia tão poderosa hoje, adentrando a mente das pessoas, e haja talvez até uma dificuldade na dicotomia entre sentimento e pensamento, né? Sim, nós temos, Maicon, pensamentos que são chamados de pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, eles é que provocam essa percepção muito mais da emoção do que do pensamento. Ele entra automaticamente, especialmente por resultante de uma condição que você falou, condicionamento.
A nossa mente, ela é condicionada, por exemplo, a desenvolver uma linha constante de pensamentos. Isso, desde a nossa infância, vai sendo colocado em nós. Então, pela forma como nós somos educados, pela forma como nós somos cuidados, e, obviamente, também, na fase adulta, pelo conteúdo ao qual nós somos expostos. É muito importante, por exemplo, que falando sobre a alimentação da mente, nós devemos também alimentar a nossa mente, assim como a Bíblia fala, de tudo que é bom, de tudo que é justo, de tudo que é amável. Sabe, tem um versículo, eu não vou me recordar agora, mas ele era quase que uma regra, e dizia ao povo antigo assim: afastem os olhos de vocês da maldade. Dizia que quando você ouvisse alguma tragédia, alguma desgraça em algum lugar, você precisava se afastar daquilo ali. Aquilo não vai trazer bons resultados para a sua mente, sabe? A nossa mente ela é uma estrutura muito delicada, muito sensível, e ela precisa ser cuidada de uma forma à altura dessa delicadeza, dessa sensibilidade, dessa estrutura em todos os aspectos, nos aspectos físicos, de uma alimentação saudável, de prática de atividades físicas, né, de todo aquele cuidado com os nossos hábitos, mas também em relação aos pensamentos que nós alimentamos. E nós precisamos exatamente perceber quando nós estamos pensando constantemente sobre algo e que aquele algo está desencadeando emoções negativas e ruins na gente. E que aquilo, portanto, não está sendo saudável para nós. Né? Então, isso é muito importante. Quando você diz assim, seja pela mídia, seja por qualquer outra fonte que esteja condicionando a nossa forma de pensar, a nossa linha de pensar, nós precisamos estar atentos para essas fontes, sempre questionar. Olha, vou acrescentar aqui uma informação para vocês. Elias, amo a história de Elias, acho fantástico, e é como eu estava falando ali sobre Paulo, Deus não omite da Bíblia as particularidades, as singularidades dos atores ali da Bíblia. Então, Elias, ele estava ali e aí ele deprime profundamente. E aí Deus chega para Elias e diz assim, Elias, o que aconteceu? Por que você está aí? E Elias responde, olha, Senhor, é o seguinte, a Jezabel já matou todo mundo, já acabou com todo mundo, só restou eu. O que estava no pensamento de Elias? Ele era o último homem, o único, um só homem. E ele ainda acreditava que não era somente ela, mas todo o povo já tinha devastado tudo, já tinham quebrado, né, ali já estavam fazendo adoração aos outros deuses, então ele se sentia em risco, em perigo em qualquer lugar, estava todo mundo contra ele. Qual é a resposta de Deus para Elias? Elias, olha, te liberta desse pensamento aí que a mídia local colocou na tua cabeça, de que você é o último homem, porque ainda existem pelo menos 7.000 que eu, Deus, que sei de todas as coisas, guardei, sabe? Quando os teus pensamentos começarem a dizer para você que é só você que está se sentindo assim, que é só você que passa por isso, que é só você que está nessa, que você é o único e que você está acabado por isso. Lembre da história de Elias e pense na resposta que Deus pode estar dando para você naquele momento, né? E como Ele deve estar ali cuidando de você até você se recuperar, porque até nisso Deus é fantástico, é um pai amoroso demais. Ele não disse para Elias, Elias, para de besteira aí, vamos acabar com esse drama e vamos seguindo. Mas ele olha para Elias e ele dá uma resposta, conversa com Elias. Não, Elias, calma, não é só você. Você vai ungir alguém, e se tinha alguém para suceder Elias, é porque tinham pessoas ainda ali justas e corretas perante o Senhor, né? Que o Senhor olhava para elas. Essa questão da recuperação, porque algumas pessoas, elas já, como tu falaste, das crenças, dos valores, tudo o que foi se acumulando na pessoa, né? E aí imagina você, por exemplo, um caso extremo, né? É só uma hipótese, um caso extremo de um assassino que cresceu nesse meio, foi educado a esta maneira e é um adulto formado uma máquina de matar, né?
E agora, como fazer para que essa pessoa tenha uma nova ordem de pensamentos? Eu estava pensando, enquanto tu falavas, que, por exemplo, a Igreja Adventista tem aquele projeto de 40 dias, que é uma, as jornadas espirituais. Quando a gente faz aqueles 40 dias, eu, eu sinceramente tenho a sensação de que a palavra, né, que é aquele momento de intimidade com a palavra, ela me refaz, né, toda a ordem de pensamentos. Será que isso é possível mesmo? Que uma pessoa, ou como se dá, na verdade, eu creio ser possível, né? Como se dá, né, essa reformulação dos pensamentos, né? Você sabe o que é mais interessante, Michael? A gente tem hoje algumas linhas psicoterapêuticas que elas trabalham a partir da hipótese de que tudo que o paciente me traz é verdade, é a verdade dele, é real, é importante que eu considere de certa forma. Mas quando nós trabalhamos, por exemplo, com saúde mental, a semelhança daquele estudo que fez um comparativo entre uma leitura de um esquizofrênico e uma leitura de um paciente com depressão, e você percebe claramente uma distorção cognitiva, uma distorção de pensamento em relação à leitura dele do mundo, eu preciso atuar nisso. Como que nós podemos atuar? Porque muitas vezes apontar o problema é fácil, identificar o problema é fácil. Ok, eu tenho uma série de pensamentos intrusivos e eles ficam constantemente rodopiando na minha cabeça e aquilo quase que me desespera e eu não consigo controlar. Ou, como no exemplo extremo que você deu da pessoa, um assassino, muitas vezes ele já foi tão condicionado, inclusive com uma modificação no funcionamento neuroquímico dessa criança, que desde pequeno foi exposto ali a um ambiente aversivo, né, cheio de estímulos aversivos e ruins, e isso já foi de fato condicionando não só o funcionamento cognitivo, de pensamento, mas também o funcionamento neuroquímico. Isso tudo alterado. Eu, particularmente, trabalho com uma linha terapêutica que, quando você traz uma pessoa e você percebe que ela claramente está apresentando uma distorção do real, eu preciso fazer uma intervenção nessa condição, nessa forma de pensar, se eu identifico pensamentos ali que estão desprovidos de uma realidade, de uma razoabilidade. Isso pode ser feito a partir de várias técnicas e leva, em geral, um pouco mais de tempo, porque se você for perceber, por exemplo, você é um indivíduo adulto de aproximadamente 30 anos, que está há 30 anos com um modo de pensar, né, constante, com um modo de funcionamento mental constante, e também com funcionamento neuroquímico já direcionado para essa sua forma de pensar, de reagir, de ler o mundo, eu preciso utilizar de diversas técnicas que vão trazer esses pensamentos ali. E aí é por isso que eu digo, gente, olha, se você lê, por exemplo, os livros Mente, Caráter e Personalidade, e se você lê a Bíblia à luz de qualquer ciência correta, comprometida e responsável, você não vai ter ali discrepâncias, incoerências. Quando a Bíblia diz, traga todos os teus pensamentos cativos, então, quando eu entro em terapia e eu trago os pensamentos do paciente, nós vamos agora utilizar aqui estratégias para a gente poder considerar esses pensamentos. Se o pensamento é real, eu sou uma péssima mãe. Por que você é uma péssima mãe? Vamos pensar sobre o que você está pensando e que está te fazendo sofrer, entende? Então, qual a verdade nesse teu pensamento? O que é ser uma boa mãe? O que é ser uma péssima mãe? Entende? Então, isso é importante da gente considerar quando a gente está falando, por exemplo, sobre essa mudança de pensamento, essa renovação da nossa mente, sabe? É interessante, por exemplo, a gente até dentro desse contexto religioso entender que não só para essas questões da vida, mas até mesmo para as nossas concepções religiosas, entende? Quando você vê, por exemplo, o grupo religioso da época de Jesus, o quanto que Jesus tentava mostrar para eles, olha, gente, essa forma de vocês pensar a religião, ela está
totalmente distante do que de fato é o que eu desejo como criador de vocês para vocês. E eu penso que tanto você ter um momento de leitura, que ele traz à mente ali uma outra forma de ver, uma outra interpretação, e numa constante, porque o tratamento terapêutico ele também vai exigir aí, eu digo que é um processo de musculação mental. Se você precisa, por exemplo, de uma atividade física constante, você também precisa, para ter uma modificação de uma forma de pensar, uma atividade mental constante, agora de forma diferente. Eu escuto muito dos meus pacientes a queixa de estou cansado, eu estou me sentindo sempre cansado, eu carrego um fardo muito grande. Normalmente esse fardo, quando a pessoa traz a queixa das emoções, quando você vai de fato investigar, ele está muito mais relacionado aos pensamentos e ao excesso de pensamentos que essa pessoa tem, especialmente os pensamentos que são negativos e que trazem emoções ruins. Ok. A minha vontade era continuar o diálogo, mas a Lurdeni já está dormindo de novo. Edson já quer sair. Então, por favor, ore conosco, meu irmão. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, Senhor, obrigada porque sabemos que Tu és um Deus criador, um Pai amoroso, que cuida de nós e que nos deixou tão importantes direcionamentos de como cuidar e como lidar com a nossa mente, especialmente com as dificuldades que eventualmente poderíamos ter. Dá-nos, Senhor, a sabedoria, perdoa muitas vezes que nós temos alimentado pensamentos que não são reais, que não condizem com a verdade, pensamentos de que não temos valor e coisas desse tipo. Bem sabemos, Senhor, que Tu nos destes um valor incalculável na cruz e que tem cuidado de nós a cada dia. Obrigado por isso, obrigado por essas revelações, que as nossas mentes possam ser mais uma vez renovadas pela Tua palavra. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.